2 Coríntios capítulo 3, do versículo 7 ao 18, e você vai prestar atenção quantas vezes você vai ler aí a palavra glória. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 7 até o final, até o 18. E assim diz a palavra do nosso Deus: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Está gravando? Meus queridos, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, e eu me sinto incapaz em mim mesmo de tornar esse texto inteligível, simples e compreensível. Se o teu Espírito não me capacitar, Senhor, eu dependo de ti, e eu te peço que tu abençoes a tua igreja nesta manhã, com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como os irmãos podem sentar-se, por gentileza? Como os irmãos viram, por 6 vezes aparece no texto a palavra glória, e a gente precisa prestar atenção quando uma palavra ou um texto é repetido ou se destaca na Bíblia. E o tema desta meditação nessa manhã é a glória de Cristo em nós. Vamos repetir? A glória de Cristo em nós. Muito bem, a glória de Cristo em nós. Meus irmãos, quando nós falamos da carta aos Coríntios, eu não quero assim ser repetitivo, porque pelo menos eu já preguei 2 vezes, o pastor acho que até mais de 2 sobre essa carta, e se você é uma pessoa que presta atenção nas pregações, você já tem uma boa noção do conteúdo dessa carta. Então, no capítulo 18 de Atos, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi lá para Corinto, não precisa você abrir, e ele começou a pregar ali, e essa igreja nasceu. E nós vemos no Novo Testamento, e eu já disse que eu não vou ficar assim repetitivo, redundante, só quero relembrar alguns pontos rapidamente sobre o que eu já preguei, que o pastor já falou aqui, sobre o que havia naquela igreja, uma igreja que tinha seus problemas, mas quando eu li lá em Atos 18, uma coisa me chamou a atenção, não precisa ser abrir não, me parece que é no versículo 10,
dá a impressão assim que Paulo ficou meio titubeante. O Senhor falou com ele: Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu ainda tenho muito povo nesta cidade. Então aquilo deu uma injeção de ânimo em Paulo, Deus dizendo para ele não temer, mas falar, porque naquela cidade, que era uma cidade problemática em vários sentidos, principalmente no sentido moral, então Deus diz a Paulo que ali naquela cidade ele tinha muita gente. Niterói é uma cidade complicada, em muitos aspectos, Rio de Janeiro, conhecido pela nudez, pelo carnaval, mas Deus tem muita gente nestas cidades que vai se converter e talvez se tornem melhores crentes até do que nós. Eu já citei aqui uma irmãzinha que eu conheci, já partiu para o Senhor, e ela era feiticeira no morro. Deus mandou o pastor orar e jejuar, e ele foi lá e pôs as mãos sobre ela, os demônios se manifestaram, ela foi liberta. Essa mulher se tornou um grande instrumento de Deus na terra, uma pessoa com quem eu convivi, no bom sentido, espiritualmente, como irmã, muitos anos, e Deus fez uma obra maravilhosa na vida dela. Então, nós precisamos saber que Deus tem muita gente em cada local. Então, a igreja de Corinto, ela tinha os problemas que o pastor já recitou aqui. Eu vou apenas citar, sem entrar em detalhes. Era uma igreja que tinha problemas de desordem na hora da ceia, era assim como se fosse uma coisa meio bagunçada. Paulo teve que ensinar essa igreja como celebrar a Santa Ceia. Tinha um problema de um rapaz que tinha um relacionamento com a sua madrasta, um relacionamento íntimo. Essa igreja tinha dificuldade no exercício dos dons espirituais, e essa igreja também fazia uma coisa muito ruim com Paulo. Ela questionava a liderança dele, dizendo que Paulo era uma pessoa de presença fraca, que Paulo não parecia ser um apóstolo pelas dificuldades que ele enfrentava, pela perseguição que os judeus faziam a ele. Então, em resumo, essa era assim, o panorama da igreja para quem Paulo escreveu 2 cartas, e eu quero hoje ir um pouco além disso. Isso já foi, como eu disse, explicado, detalhado, então não preciso entrar nesse ponto. Eu quero ir um pouco além e falar sobre o que esse texto destaca, que é a glória de Cristo em nós. Queria que você se sentisse participante dessa palavra. Quando a Bíblia fala de glória, e essa palavra ela é mais de 160 vezes repetida no Novo Testamento, nós precisamos voltar no tempo um pouquinho, lembrar da experiência do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi chamado no capítulo 6, e ele foi ao templo, e lá ele viu a glória de Deus, e os serafins estavam em volta do templo, em volta do trono de Deus, e os serafins entoavam um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diga isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso mostra para nós que a glória de Deus é um reflexo, é uma extensão da santidade de Deus. Ninguém tem noção do que é a glória de Deus se primeiro não tiver uma noção da santidade de Deus. E quando a Bíblia fala da santidade de Deus, o irmão Wagner leu aqui no texto de abertura do culto que nós devemos proclamar a glória de Deus. A glória de Deus deve ser proclamada. Então, Isaías, na sua chamada, ele viu os serafins cantando essa expressão: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Presta atenção que os anjos, os serafins, eles não disseram: toda a terra está cheia da sua santidade. A Bíblia não diz que a terra vai se encher da santidade de Deus. A Bíblia diz no profeta Abacuque 2,14: toda a terra se encherá do conhecimento
e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então Deus é um Deus santo, e quando dizemos que Deus é um Deus santo, nós devemos pensar que Deus é um Deus que está num patamar acima da criação. Deus está acima da criação. Quem gosta, como eu, de astronomia, eu gosto muito de ler as descobertas novas, de novos sóis, novos planetas, né? Então, quando Deus criou o universo, Deus criou o universo para que o universo, como se estendesse os dedos e tributasse louvor a Deus. Toda a criação deve exaltar a Deus. Deus criou o macro e o micro universo, as coisas grandes e as coisas pequenas, para que tudo tribute a Ele honra, glória e louvor. É por isso, irmãos, que Deus não gosta do pecado, porque uma pessoa em pecado, ela fica incapacitada de glorificar a Deus, ela está em desarmonia com Deus, ela tem no seu coração, como diz o texto, como que um véu encobrindo o seu coração. E aí no capítulo seguinte dessa carta, no capítulo 4, versículo 4, segundo aos Coríntios, Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Tem gente na sua família que é incrédula, tem gente que vem para o culto, mas é incrédula, tem um véu no coração dela, ela não deixa que o brilho de Cristo incida sobre ela. Ela está na igreja muitas vezes, ou está perto de você, ouve você falar. Um dia desse eu estava falando com uma irmã minha que vive no estado de opressão, de depressão. Eu percebo que ela perdeu, de certa forma, até a vontade de viver. Ela fica numa cadeira, é monossilábica, está tudo bem, tá, Jesus te ama, é verdade, mas é um estado que não sai daquilo ali. Existe um véu no coração da pessoa. Às vezes uma pessoa vem para a igreja e ela não se decide, ela não se batiza, ela questiona, ela acha que ainda precisa ter muita luz. Mas, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer é que a glória de Deus, ela está concentrada em Cristo. E quando o Evangelho é pregado, quando a palavra de Deus ela é lida, a glória de Deus que está em Cristo, ela reflete sobre a igreja. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando Ele fez, lá em João 2, quando Ele fez o milagre de transformar a água em vinho, Ele começou a manifestar a sua glória. Cada milagre que Jesus fez foi uma manifestação da glória de Deus. Deus concentrou em Cristo a sua glória, porque Jesus é a exata expressão de Deus. A glória do Deus do universo está concentrada, condensada na pessoa de Jesus. Então, quando você lê que Jesus fez um milagre, você está vendo naquele milagre a manifestação da glória de Deus. Quando você lê que Jesus proferiu uma parábola, um ensino, uma exortação, um conselho, ali está a manifestação da glória de Deus. A boca de Jesus falando é a boca de Deus falando. O universo existe para glorificar a Deus. A finalidade de Deus criar o universo é essa. A finalidade da igreja existir é para glorificar a Deus. Deus criou você para o louvor da glória dele. E Paulo disse que tudo que você fizer, seja por palavra ou por obra, faça tudo para quê? Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então Deus criou você, um ser com cerca de 10 trilhões de células, para que você
recebendo a glória de Cristo, o seu corpo está percorrido pelo seu sangue, não é assim? Seu sangue percorre seu cérebro, vai até o pé e volta, seu coração, uma bomba que faz o sangue percorrer o seu corpo. Pois bem, o sangue de Cristo foi derramado para percorrer cada célula do seu corpo, para que o seu corpo se volte em gratidão a Deus e tribute a Ele glória, honra e louvor. A igreja existe para a glória de Deus. Assim como o universo foi criado para tributar glória a Deus, e o universo só está em harmonia quando ele tributa glória a Deus, o ser humano só está em harmonia, só está bem quando ele tributa a Deus a glória que é devida ao nome dele. Glória, 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 glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela vida de Cristo ao mundo, glória a Deus pelo sangue de Jesus, glória a Deus pelos pastores que ele levanta. Nunca diga que o pastor é um grande homem de Deus, nunca venha me dizer isso, mas você pode me dizer: o pastor Juscelino é um homem de Deus, mas nunca diga que eu sou um grande homem de Deus, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Eu sou um homem de Deus, o pastor Silas é um homem de Deus. O senhor quer ser chamado de grande, pastor? Ele diz aqui às vezes que nem fisicamente ele é. Você pode me chamar de um homem grande, mas nunca diga que eu sou um grande homem de Deus, porque eu não sou. Eu estou pregando essa palavra para você com temor no coração. Ontem eu disse para minha esposa, eu disse: olha, por que toda vez que a gente vai pregar, a gente sente um temor no coração, quase que uma insegurança? E ela falou assim: quem não sente isso é porque perdeu o temor de Deus. Essa palavra de glória, eu não me sinto digno de falar, porque eu sou um monte de carne e osso, fruto de um relacionamento do meu pai e da minha mãe. Mas um dia Deus me chamou e Deus derramou sobre mim do seu Espírito para que eu tributasse a Ele a glória que é devida ao nome dEle. Você nasceu para tributar a Deus a glória, a honra e o louvor. E o sangue de Jesus, assim como o seu sangue corre o seu corpo, o sangue de Jesus foi derramado para ser assimilado pela fé na sua vida. Eu já recitei aqui por 2 vezes, é a terceira, Isaías 52:15, quando ele diz que o sangue de Jesus borrifaria as nações. Seja borrifado pelo sangue de Jesus nessa manhã. Assim como o sangue corre nas suas veias e vai dos pés à cabeça, assim o sangue de Jesus nessa manhã flua nas suas veias pela fé, entre em você e limpe você de tudo que é impureza. Assim como o sangue limpa o nosso corpo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E eu fui chamado para pregar o poder deste sangue. Eu fui chamado para dizer aos seres humanos que a finalidade da existência humana é receber a influência do senhorio de Cristo, ter Cristo como Senhor no coração, engrandecer a Cristo, dizer que a glória de Deus está condensada em Cristo e que quem não está em Cristo está em desobediência a Deus, está em desarmonia com Deus, está em rota de colisão contra Deus. Então eu preciso que Cristo, através do seu sangue, viva dentro de mim, como nós vamos participar da Santa Ceia. Eu preciso que, assim como o meu sangue corre e vai, e o fígado limpa e vai, esse processo todo, assim Deus nos deu o sangue de Jesus, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E é através do sangue de Jesus que o ser humano glorifica a Deus. Então, esse texto que foi lido nessa manhã, segundo aos Coríntios 3, 17 a 18, Paulo está falando de 2 tipos de glória. Um deles foi a glória que Moisés recebeu. O texto
lá de Êxodo, diz que Moisés caminha dentro da Bíblia comigo, na sua mente, viaja no tempo. A Bíblia diz que Moisés, por 2 vezes, uma vez foi quando ele subiu no monte, e as outras vezes era quando ele entrava no tabernáculo. E quando Moisés estava na presença de Deus, o texto está falando disso aí, que quando Moisés desceu do monte, quando Moisés entrava no tabernáculo, um fenômeno ocorria. Presta atenção nisso. Quando Paulo desceu do monte, quando Paulo saía do tabernáculo, o rosto de Paulo brilhava. Aconteceu um fenômeno físico, o semblante de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés até colocava um véu para ele poder assim falar com as pessoas. E Paulo vai dizer que no nosso caso nós temos uma glória que faz o nosso rosto brilhar. Você lembra quando Estevão pregou aquela mensagem à nação de Israel, e ele começou dizendo: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, o Deus da glória chamou você para que a glória dele, através de Cristo, reflita em sua vida. Você foi chamado para receber na sua vida a glória de Deus. E a Bíblia diz que quando Estevão pregou aquela mensagem, as pessoas olharam para a face dele, e a face de Estevão era como a face de um anjo. Havia algo sobrenatural na face de Estevão. Que nessa manhã você olhe para mim, que nessa manhã eu olhe para você, e eu veja o brilho de Cristo em mim e em você. Porque Cristo veio ao mundo para manifestar a glória de Deus. Quando o irmão leu aqui que nós devemos pregar entre as nações a glória de Deus, e eu estava meditando nesse assunto, e como se Deus dissesse: pregue sobre a minha glória. Essa glória está aqui na igreja, assim como Estevão teve o seu rosto visto como o rosto do anjo, assim como a face de Moisés, ela era vista assim com um brilho. Espiritualmente eu estou vendo o brilho do Senhor na sua vida nessa manhã. Que a face do Senhor, como disse lá na bênção de Arão, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a sua vida nessa manhã, porque na sua boca você invoca o nome de Jesus. Então, que esse resplendor espiritual, como eu disse, do qual eu não sou digno de comentar, de falar, se Deus não me habilitar, eu não me atrevo a falar dessa glória, mas o Espírito Santo que está na igreja, ele perscruta todas as coisas, ele perscruta as coisas de Deus e as traz a nós. E o Espírito Santo está dizendo a nós que a glória de Deus resplandece sobre a sua igreja. Vocês já viram a Lua? A Lua é um satélite rochoso, sem brilho, mas quando o Sol refulge sobre a Lua, você vê o brilho da Lua. Você, na sua essência, não tem brilho, mas o brilho de Cristo faz você brilhar, assim como a lua cheia brilha no céu. E Pedro diz que nós somos como estrelas brilhantes no mundo de trevas. Deus te chamou para ter o brilho de Cristo. Deus te chamou para brilhar, não por méritos, por estudo, por inteligência. Não estou pregando por intelecto ou por eloquência, mas eu estou pregando porque o Espírito Santo está aqui para exaltar o nome de Jesus e dizer que Ele faz o brilho do Senhor resplandecer sobre a sua igreja. Irmãos, esse texto, esse assunto, eu não posso demorar muito, que temos a ceia, mas eu quero passar alguns textos para vocês. Não sei se a irmã Juliana, se alguém vai querer anotar. João capítulo 1, versículo 14.
João capítulo 1, versículo 14, o apóstolo João disse assim: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, 1 Coríntios 2,8, Paulo diz: nenhum dos poderosos desta era entendeu o Senhor Jesus, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Na segunda carta de Pedro, ele diz: ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho Jesus é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 a 14, para nós concluirmos sobre o brilho de Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 a 14. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 5, versículos 9 a 14. Nós vamos ler e vamos concluir para que o pastor possa proceder à ceia. Apocalipse 5, de 9 a 14. E assim diz a palavra de Deus: tu és, Apocalipse 5, de 9 a 14. Ele se aproximou e recebeu o livro. Ao receber, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantavam um cântico novo. Olha o cântico do céu, o cântico que você vai cantar no céu. Olha aí, vamos dizer juntos esse cântico. A gente não sabe a música, a gente só vai saber lá, mas a letra está aqui, do cântico do céu. Vamos ler juntos? Qual é o cântico? Tu és misericórdia. Está faltando participação. Abra aí, Apocalipse 5, de 9 a 14. Cantavam um cântico novo. Qual era o cântico? Tu és, com voz estrondosa, irmão, solta seu pulmão em nome de Jesus. Diz assim: qual era o cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos ler o versículo anterior novamente. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Dá uma glória a Jesus. Você nasceu para o louvor da glória do Senhor. Que Ele resplandeça sobre a sua vida nessa noite. Pastor, tem que parar, irmãos, porque a obra não deixa continuar. Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra te alimente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar, queridos, ao momento da ceia. Se você está em plena comunhão, você não pertence a essa igreja, mas está em plena comunhão com a sua comunidade de fé, eu convido você a participar desse momento.
Nós já distribuímos o cálice e pão. Alguém ficou sem? Não distribuiu? O Gessé para fazer essa distribuição. Queridos, esse é o momento no qual nós precisamos ter a consciência de que não é uma mera repetição, não é um momento de religiosidade vazia. Nós estamos rememorando a morte de Jesus Cristo por nós. Os nossos pecados, eles foram perdoados porque Jesus Cristo, ele decidiu morrer, e na cruz ele recebeu a punição, queridos, a punição divina, que era minha e que era sua. Jesus, ele recebeu a ira de Deus sobre seus ombros, a ira de Deus, porque Deus, ele é um ser perfeito, a sua justiça, ela é perfeita. Portanto, seja qual for o pecado do homem, por menor que seja, aos olhos de um Deus perfeito, ela deve ser punida, porque Deus é completamente justo. Deus, se ele não nos punisse pelos nossos pecados, ele seria um Deus injusto, ou a sua justiça não seria santa, ou seria uma justiça imperfeita. Mas ele é perfeito, e por isso, qualquer que seja o meu ou o seu pecado, precisa ser punido. Mas nós não podemos nos esquecer que o amor de Deus, ele também é perfeito. Deus, ele nos ama, e se ele fosse deixar prevalecer a sua justiça, não sobraria qualquer um de nós. Mas ele, por ter um amor perfeito, resolveu colocar o filho dele no nosso lugar. A cruz era minha, a cruz ela era sua, mas o amor perfeito de Deus fez com que seu próprio filho tomasse a forma humana, caminhasse entre nós, vivesse entre nós e terminasse os seus dias aqui na cruz do Calvário, recebendo a punição. Mas a grande notícia é que na cruz não padeceu um homem qualquer. Ele era homem, 100% homem, mas ele era Deus, 100% Deus, um mistério para o nosso intelecto. E esse Deus, e esse homem que recebe a ira de Deus sobre os seus ombros na cruz do Calvário, ele ressuscita no terceiro dia. E ele, porque era Deus, ele ressuscitou e nos prometeu que nós também ressuscitaremos. A morte, assim como não foi um empecilho para Deus, porque ele tinha poder para ressuscitar, ele nos fez essa promessa, que nós ressuscitaríamos também. E é com base nessa crença que nesse momento nós vamos participar dessa Santa Ceia, com a promessa da nossa ressurreição. O seu corpo foi partido na cruz por nós, o seu sangue foi vertido por nós. E é com base nisso, queridos, que nós vamos participar da ceia, com essa promessa que o corpo de Jesus Cristo e o seu sangue alimentará o nosso espírito até que ele venha. Se lembre nesse momento, o pão é tão somente pão, o vinho é tão somente vinho, mas eles representam o sangue de Jesus Cristo vertido por mim e por você, e sua carne rasgada por nós. Esse pão, ele tão somente irá alimentar o seu corpo,
mas aqueles que experimentaram o amor de Deus em Jesus Cristo vão ser alimentados espiritualmente, porque Jesus Cristo, ele não está presente em corpo, mas seu corpo espiritual está aqui entre nós. Receba a bênção do Senhor que ele nos prometeu no seu sacramento. Vamos cantar nesse momento, queridos. Vou convidar você a ficar de pé. Pegue o pão. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Coma o pão nesse momento. Por semelhante modo, nosso Senhor tomou também o cálice depois de haver ceado, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou.
pelo seu amor, esse amor incondicional, esse amor eterno, esse amor perfeito, que nos perdoou de todos os nossos pecados. Não há qualquer pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. E a única coisa que o Senhor nos pede é o arrependimento, é o reconhecimento que somos insuficientes para agradar a sua santidade. O Senhor é justo, o Senhor é um Deus irado, mas é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão. E nós te agradecemos por isso. Não somos merecedores, mas Jesus Cristo nos deu um lugar à mesa. Nós somos chamados filhos de Deus. Fomos adotados em Jesus Cristo e participamos dessa comunhão, não apenas agora, mas em toda a eternidade. Muito obrigado por isso. Guarda essa igreja, livra-nos de todo o mal, abençoe a nossa semana, que o Senhor possa abençoar tudo o que nós faremos no nosso trabalho, nos nossos estudos, que o Senhor dê prosperidade a essa igreja, mas não apenas material, mas espiritual e emocional. Que o Senhor abençoe os lares, as relações familiares, que os pais, filhos, que os avós, netos, que também, Senhor Deus, os nossos relacionamentos com os nossos vizinhos, haja paz, haja santificação, haja santidade. Nós oramos assim, que o Senhor possa nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, e que o Senhor nos livre de todo mal, livra-nos das doenças, livra-nos, Senhor Deus, da violência urbana, livra-nos, Senhor, também das ações do inimigo, que o Senhor possa nos guardar, que nossa semana seja uma semana abençoada.